Vamos lá. Vou me apresentar. Se não tiver alguém que não me conheça ainda, meu nome é Carline, tenho 35 anos. Ô glória, o tempo tá passando, né? Os cabelos tá caindo, ô glória, a idade vai aparecendo. Sou casado com a Camila, ô glória, coisa linda ali, cantando ali, né? E meu filho hoje ele está aqui. Geralmente eu falo que ele não está, ele está trabalhando, né? Não sei que puxou o pai, tá caminhando por aí. Nesse tempo sou coordenador do grupo de oração, esse grupo que vocês estão aqui hoje, com a graça de Deus. E eu vim falar para vocês de um tema, de uma das cartas paulinas. O tema dessa noite é Romanos 8, 28 a 39. Nós vamos ler uma carta de São Paulo. Meus irmãos, São Paulo, ele era fariseu. Ele nasceu fariseu, o nome dele, São Paulo, ele era fariseu com o nome Tarso. Ele estudou na escola de Gamaliel. São Paulo, ele era um conhecedor, sim, do Antigo Testamento. São Paulo, ele não chegou igual os outros discípulos a conhecer Jesus. São Paulo, ele teve pessoalmente, ele teve uma visão. Olha que interessante, a caminho de Damasco, ele teve uma visão de Jesus. Muitos falam que ele caiu do cavalo, né? A palavra não fala que ele caiu do cavalo, mas ele teve um encontro, ele teve uma visão com nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus falou para ele: por que você me persegue? Naquele momento, por que você persegue a igreja? E São Paulo, sim, de assassino de cristão, de perseguidor da igreja, ele se tornou um grande apóstolo, pregador dos gentios. Em sua vida missionária, São Paulo, ele escreveu inúmeras cartas a continentes, a lugares que ele conhecia e lugares que ele queria conhecer. Então nós vamos ler a palavra nessa noite. Você possa ficar de pé nesse momento, nós vamos ler Romanos 8, de 28 a 39. Romanos 8, 28 a 39. Vamos lá, a Bíblia ela já está marcada, aí com marca-página. Achou, João? Oh glória! Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios, os que ele distinguiu de antemão, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e ao que justificou também os glorificou. Que diremos depois disso? Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderá acusar os escolhidos de Deus? Abra um parênteses, você é escolhido de Deus, você está aqui hoje, nessa noite. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Versículo 35, olha que interessante. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia,
a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouros. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus. Você possa sentar. E antes da gente partilhar um pouquinho, uma partilha breve dessa palavra, eu quero contextualizar um pouquinho, antes da gente entrar nessa palavra. São Paulo, ele, ao escrever essa carta, São Paulo, ele é mestre da lei, ele é um doutor da lei. São Paulo, a história dele, as cartas, os escritos dele é fenomenal, gente. Ele, ao escrever essa carta, ele está escrevendo para os seus irmãos judeus, aqueles que conheciam o Antigo Testamento, aqueles que realmente respeitava e cumpria as leis. Mas São Paulo, como apóstolo dos gentios, ele escreve também aos romanos, aqueles que não viviam a lei de Jesus, mas aqueles que tinham aceitado Jesus. Então ele escreve essa carta. São Paulo, na sua conversão, ele não deixou de ser um fariseu no bom sentido, conhecedor, que vivia as leis, conhecedor da Bíblia através da Escritura. Ele buscava viver uma nova realidade em Cristo. Pensa numa pessoa que se deixou ser tocado por Cristo, deixou Jesus Cristo conduzir a sua vida. Nessa carta aos Romanos, nós vemos que São Paulo explica, com essa leitura profunda, ele explica com uma lente todo o Antigo Testamento. Ele vai explicando, como doutor, ele vai explicando com uma lente. E qual que é essa lente que ele explica? Aos judeus, aqueles conhecedores da palavra, aqueles que estavam chegando na igreja, os recém-conhecidos, ele explica com a lente que é Jesus Cristo. Vamos começar a meditar essa palavra. No versículo 28 está escrito: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, nós estamos diante de uma palavra, de um capítulo que a gente pode ir longe nos ensinamentos de São Paulo aqui. Mas como São Paulo, ele escreve que nada, que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que tudo contribui para aqueles que estão no caminho do Senhor. Mas eu quero chegar num ponto com vocês nessa noite. Mas surge em nosso coração tanto questionamento. Nós somos de Deus, nós estamos na igreja, mas por que nós sofremos? Porque nós passamos por tanta tribulação, que a palavra está dizendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós perguntamos na nossa vida: por que tanta tribulação? Por que a doença? Por que a falta de emprego? Por que estou vivendo essa situação, essa realidade? Briga na família. Por quê? Que se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma coisa, o ser humano ele começa
a procurar nesse questionamento sempre um culpado para todas as coisas, um culpado para todos esses problemas, todas essas realidades. Não sei se você já escutou pessoas falando: parece que essa falta de emprego, essa doença foi Deus que mandou. Irmãos, mas de Deus não pode sair nenhum mal. Uma doença, irmãos, quando a gente vê uma pessoa doente, numa enfermidade, a doença ela é bom ou ela é ruim? A doença é ruim, não é? O tanto isso é verdade que nosso Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, quando ele começa a sua vida pública, a maior parte dos evangelhos, ele vai curar doenças. Mas como assim? Muitas pessoas até acham que a doença vem da parte de Deus, que o mal vem de Deus, mas não é. Não é de Deus que vem. Porque se fosse assim, Jesus não ia curar tantas doenças. Jesus não ia ter misericórdia de tantas pessoas. Mas com essa realidade de doenças, de tribulação, muitas vezes nós acabamos nos afastando do Senhor, do caminho do Senhor. E vamos lá, ô glória. Irmãos, a doença entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo por consequência dos nossos pecados, da nossa desobediência. Vamos lá, eu quero dar um exemplo, já que eu falei de doença, que acho que é o que mais assola as nossas vidas. Muitas vezes, Deus está falando para nós não fazer isso, não fazer aquilo, e nós vamos lá e fazemos. Desde o início foi assim, lá do livro de Gênesis, quando Deus proibiu, sim, de Adão e Eva comer do fruto daquela árvore, etc e tal, mas não mudou. Quantas vezes o Senhor nos orienta com a sua palavra: filho, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, a gente faz. Tantas doenças que são geradas pela nossa desobediência. Por que eu estou falando isso? Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mas a desobediência nos faz tirar o foco, desviar o caminho do Senhor. Vamos dar um exemplo prático. Quando a gente vai no médico, a gente faz um exame, sei lá, o médico fala que a gente está com a colesterol alta, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você não pode fumar, maneira no açúcar, e a gente vai lá e continua comendo doce, a gente vai lá e não faz o exercício, não faz um alongamento. Depois a gente chega lá no médico e o médico fala: você está muito doente, você está com a diabetes, está com isso, com aquilo. Não estou generalizando que todas as doenças têm a ver com isso, não, mas isso é um caminho da nossa desobediência. Imagine nós com Deus, os seus mandamentos. Tanto são os mandamentos, tanto são as orientações de Deus. Por isso que muitas vezes nós acabamos tendo essa consequência. Mas tudo isso, quando se achega na nossa vida, as tribulações, as angústias, ela tem um propósito: nos separar do amor de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheço, que quando chegou a tribulação, de vez de se apegar mais ao Senhor, acabou deixando-se consumir pela tribulação e acabou abandonando os caminhos do Senhor. Nós não podemos ser assim. Essa palavra vem dizer que na nossa vida nós teremos muitas tribulações. Vocês são jovenzinhos. Quantas tribulações virão? Quantas coisas virão para tentar fazer-nos esquecer o tanto o Senhor nos ama? Pois Jesus Cristo, nessa palavra, vem dizer que Ele morreu na cruz por amor a cada um de nós. Essas tribulações, essas angústias, essas preocupações vêm nos tirar o foco e fazer-nos esquecer do tanto Deus nos ama. Como foi seu encontro com o Senhor Jesus? O que Ele fez para te trazer aqui hoje, nessa noite? Sim,
Lucas falava que vocês são vencedores por estar aqui hoje, nesse feriado. Quantas pessoas pensou que a gente ia se calar, não ia ter o grupo, mas vocês se decidiram. Vocês estão sim de parabéns, porque antes de tudo houve o sim de vocês. Vocês estiveram dispostos a estar aqui nesse feriado. Eu não sei quantos viajaram para Jaú hoje na posse do nosso bispo, na nossa nova diocese. Eu não sei quantos foram, mas você está aqui hoje. Você que está nos acompanhando aí em casa. No nosso último grupo que a gente transmitiu, tinha 54 pessoas assistindo, orando com a gente. Que bênção de Deus. Essa palavra também é para você que está aí acompanhando. As tribulações, as angústias vêm para nos tirar do caminho do Senhor. Mas por que de tudo isso, irmãos? Aqui nessa própria palavra tem uma resposta da forma que nós devemos viver. Aqui você pode ler no versículo 26 desse mesmo capítulo. A resposta é: nós precisamos nos entregar e nos abrir ao Espírito Santo de Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém em pé, aquele que vai nos levar, a exemplo de São Paulo, a declarar: estou convencido que nada e nem ninguém, nenhuma tribulação, nem a tristeza, nem a alegria, nem a vida, as potestades, nada vai me arrancar, vai me tirar do amor de Deus. Vamos ler versículo 26. O Espírito vem em nosso auxílio, as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. Olha só, irmãos, porque São Paulo conseguiu vencer todas as lutas, porque ele conseguiu guardar a fé, porque ele era cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos dentro de um grupo de oração. O grupo de oração é a casa do Espírito Santo. Nós viemos aqui para nos encher do Espírito Santo, igual nós rezamos no começo dessa noite. Quero mergulhar nas profundezas. É isso mesmo. Nós precisamos mergulhar cada vez mais, jovem, nas profundezas do Espírito Santo. Só assim nós iremos aguentar. Estar de pé, igual São Paulo nessa carta. Se você for cheia do Espírito Santo, vem dizer aqui no versículo 33, quem poderá acusar os escolhidos de Deus? E quem os justificará? Quem os condenará? Cristo Jesus morreu, ou melhor, que ressuscitou. Esta está à mão direita de Deus, e quem intercede por nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem, irmãos? Ninguém. O inimigo, o inferno, pode se levantar contra a sua vida. Se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver na presença de Deus, nada poderá te derrubar, te abalar. Eu já quero pular para o final dessa pregação. A gente já está finalizando. O porquê nós precisamos do Espírito Santo para nos manter de pé. Irmãos, eu tenho dito por aí nas pregações que o Espírito Santo, ele é um gerador de força. O Espírito Santo, ele nos dá força para que nós nos mantemos em pé.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vem dizer: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Quantas vezes nós precisamos dessa força? Quantas vezes nós estamos vendo a nossa vida andando para baixo, a gente está até se rastejando no chão? É porque nós não estamos dando abertura ao Espírito Santo. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele se achega até nosso coração. Você está disposto a abrir seu coração, abrir sua vida nessa noite e sair daqui renovado, renovada, cheia do Espírito Santo? Se sim, eu peço que você dê um passo a mais na fé nessa noite. Você já deu o primeiro passo, quer estar aqui hoje, quer estar aqui, mas essa noite ainda não acabou. Ainda tem o segundo momento de oração, onde tem um momento todo especial, que nós iremos clamar ao céu, nós iremos clamar a presença dos anjos, dos santos, nesse combate espiritual. Mas que você possa abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo, ele adentre até o mais íntimo, o mais profundo do seu coração, pois nós precisamos sim dessa força. Daí nós iremos proclamar que nada vai nos abalar, nada vai nos derrotar. Peço que você já vai ficando de pé. O ministério vai cantar uma música nesse primeiro momento. Eu peço que você não sabe a música, você aprenda nesse momento, você escute a primeira vez, que você cante, que você declare para o Senhor nessa noite que nada vai te abalar, nada vai te derrubar, que você precisa do Espírito Santo. Já vai fechando os seus olhos, coloca nesse momento as mãos em seu coração e vai pedindo: vem, Senhor, vem sobre a minha vida com teu Espírito Santo. Espírito Santo, Gera em mim, Senhor, essa força que é o teu Espírito Santo. Vem, Senhor.